Fala pessoal, Jorge Bruno mais uma vez em Fragmentos da Vida aqui no YouTube. E tudo bem com você? Espero que sim. Começando mais uma vez aí as nossas reflexões, as nossas meditações, falando um pouco sobre a vida cotidiana. E como sempre costumo dizer, Fragmentos da Vida, a ideia é falar sobre um pouco da realidade da nossa vida, da nossa história, pegar uma reflexão dali, uma outra daqui, um apanhado em que a gente possa falar um pouco sobre a nossa vida fragmentada, né? Já quero pedir a você também aí que não perca tempo, curta o vídeo, compartilhe com uma pessoa que você acredita que essa mensagem vai também alimentar o coração dela, a mente, o espírito, a alma. Curte, compartilhe, deixa aí o seu comentário também, seja ele construtivo, seja ele positivo e seja ele negativo também. Mas vamos lá, o que interessa hoje, esse vídeo não vai ser tão grande, mas vai ser um vídeo para a gente pensar um pouco na medida e na estrutura que a gente anda vivendo hoje. Eu estava pensando em algumas coisas aqui e que existem alguns termos em que nós nos colocamos dentro dele. A gente usa algumas palavras até um pouco de baixo calão, algumas palavras até que não tem um pouco sentido, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem hoje que o poste que está mijando no cachorro, né? Eu, durante algum tempo da minha vida, quando trabalhei em algumas empresas, e acredito que você deve ter passado por isso, você homem, você mulher, você jovem, seja qual sexo for, passou por isso, de você chegar e ver a pessoa ali bagunçando, chegando tarde, indo embora cedo, não valorizando a empresa, não valorizando o local que trabalhava, sempre falando mal e talvez questionando muito, e em si fazendo muitas injustiças. E você em si fazendo o seu trabalho certinho, de maneira correta, você se sentia injustiçado. Por quê? Porque aquela pessoa parecia, aparentemente, angariar alguns benefícios. Angariar alguns benefícios de que nada acontecia de mal, ela não era mandada embora, ela não assinava alguma advertência, ela não era chamada a atenção, e ali as coisas corriam frouxas, né? Tudo corria muito frouxo e nada acontecia com essa pessoa. E aí você tinha vontade de fazer a mesma coisa que ela fazia, mas por causa da sua ética, por causa da sua estética em ética, né? Porque o que eu digo? A ética, ela é uma coisa estética, tá? Ela é bonita. É bonito você saber chegar num lugar e saber se comportar, ter etiquetas para falar, para perguntar, para responder, para se vestir. Então, você sendo uma pessoa que muitas das vezes você faz o certo e vê as pessoas fazendo errado e não vê uma punição, pelo menos naquele momento, você acaba se sentindo injustiçado e essa injustiça, ela acaba te dando uma moeda de dois lados, né? Claro, toda moeda tem seus dois lados, mas o lado de que você quer fazer a mesma coisa, né? Ou o lado de que você deixa correr frouxo também, não está nem aí e faz o que tem que fazer. Então, diante dessas circunstâncias, nós caímos na armadilha de achar que devemos seguir aquela pessoa. Porque aquela história da maçã podre, a maçã podre ela consegue apodrecer um caixote inteiro, mas as maçãs todas boas que estão num caixote não conseguem fazer com que aquela maçã podre fique boa novamente. É muito fácil matar, é muito fácil matar, é muito fácil destruir, é muito fácil corromper, mas é difícil fazer o contrário. É difícil, é muito fácil fazer o mal. Fazer o mal é muito fácil. Você não precisa de curso, você não precisa de aprendizado. Agora, fazer o bem é algo que é completamente complicado, complexo, difícil, cansativo, esgotador. Fazer o bem é difícil. A mesma coisa, ganhar uns quilos, e a coisa mais fácil do mundo e gostosa ainda. Mas perder esses quilos é completamente
muito mais difícil, porque tem que ir para academia, tem que levantar cedo, tem que malhar, ou ainda que não levante cedo, tem que ir para academia, tem que fazer dieta. Então, sempre fazer aquilo que é injusto, errado, é pecado, é sujo, é desumano, é muito fácil de se fazer. Agora, fazer o bem, que é tentar curar o mundo com a sua educação, com a sua justiça, eu não estou falando de moralismo, eu estou falando com a sua justiça no sentido de uma justiça divina, não estou falando no sentido da sua justiça em que você se acha mais certo que todo mundo, não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma justiça em que você consegue abranger o coletivo, você consegue abranger todas as pessoas, você consegue abençoar todas as outras pessoas também. A tua justiça não é uma justiça própria, não é uma justiça individualizada, não, é uma justiça em que eu estou fazendo para o bem do próximo, para o bem do coletivo, para o bem da equipe, para o bem da comunidade, digamos assim. Então, quando você vê esse tipo de pessoa se comportando assim, a tendência sua é você fazer a mesma coisa, que é se sujar, se corromper, ou você deixar as coisas correr frouxo, deixando de qualquer maneira, ficando omisso, né? Ficando omisso e não fazer nada para mudar aquilo. E quando eu falo não fazer nada para mudar aquilo, eu também não estou dizendo para você ir lá no teu supervisor, no patrão e caguetar aquela pessoa. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você não deixar se corromper e tentar mostrar para aquelas pessoas, e mesmo para aquela pessoa corrompida e para a tua equipe, que não vale a pena ter aquele comportamento, que não vale a pena usar aquele tipo de palavras, que não vale a pena usar aquele tipo de exemplo para uma vida em que todos nós lutamos e meditamos para que e labutamos para encontrar a justiça divina, a justiça para o todo, a justiça de Deus, e seja lá quem é o seu Deus, e seja lá qual é a sua religião, não importa. Fragmentos aqui da vida está falando numa questão de um todo, numa questão de abranger todas as pessoas, sejam de qualquer religião. Aqui eu não estou tentando atingir só apenas uma religião ou duas religiões, não. Aqui eu sou praticamente universal no que eu estou falando, porque serve para a nossa vida. Então, a questão toda é que a gente passa durante muitos anos vendo essas pessoas fazendo o que querem dentro de uma empresa, falando o que pensam, e elas se dão muito bem aparentemente. Mas depois você começa a passar um tempo, porque as coisas não acontecem, muitas das vezes as coisas não acontecem no ato do acontecimento. Nem sempre o bandido é preso na hora do crime, né? Por isso que ele foge ali, para não dar ali também, dar as 24 horas ali para não ser pego em flagrante, como fala, né? Então, muitas das vezes, o castigo dessas pessoas, a situação que essas pessoas vão colher, eu não estou falando nem só de castigo divino, eu estou falando também, aquilo que aquelas pessoas vão colher pelas suas plantações hoje, vai ser um pouco mais à frente, às vezes demora. Então, eu acredito que assim como todas as pessoas que fazem o bem colhem a sua plantação, as pessoas que fazem o mal também. Aí você passa, depois de um tempo, você vê que a vida daquela pessoa está toda desestruturada. Já aconteceu comigo de passar por um tempo, ver que a pessoa fazia e acontecia, falava mal da empresa e tudo mais, e depois encontrar essa pessoa, às vezes, numa condução pública, às vezes aí, sei lá, num trem, num ônibus, no metrô, ou às vezes até mesmo numa festa, na casa de um outro amigo, que também era amigo dessa pessoa, e aí ele falar para você, ela falar para você, não, eu tô desempregado hoje, tô desempregada, não... Parei no tempo, né? Não fez mais nada, não fez um curso, não fez uma faculdade, não se aprimorou, não fez mais nada. E aí você começa a olhar para aquela pessoa e você consegue entender que hoje ela está comendo do fruto que ela plantou lá atrás. Ela está colhendo aquilo que ela plantou lá atrás. Tem muitas pessoas que às vezes a gente sente pena porque a gente não conhece a história. E eu não estou falando para você sentir pena, porque pena é um sentimento muito negativo, na minha opinião, e um sentimento muito mesquinho, um sentimento muito ruim. Eu procuro sentir misericórdia, né? Misericórdia da vida das pessoas. E independente das suas condições, por exemplo, se eu hoje abri uma empresa e trabalhei com alguém que não valorizou a empresa de um patrão que eu trabalhei, eu não vou contratar essa pessoa. Mas em contrapartida, né, a gente vai ter misericórdia. E aí
isso não me impede também de ajudar aquela pessoa. Não vou ajudá-la colocando na minha empresa, obviamente, mas vou ajudá-la de uma outra forma que não seja fazendo isso. Porque a grande verdade é que nós esquecemos que nós plantamos aquilo que colhemos. E um amigo no trabalho tinha mania de falar assim, eu acho até que isso já é um jargão de todo mundo, né? A plantação é livre, mas a colheita ela é a consequência. Então, assim, você planta de qualquer forma, mas a colheita ela vai ser uma. Não tem na vida como você plantar uva e colher mamão. Não tem como você plantar maçã e colher jamelão. Então, assim, a vida você vai colher o que você planta. E isso vai na relação mais básica com a relação mais complexa da vida. Então, a Fragmentos da Vida hoje quer falar sobre isso, para que você não venha desanimar, para que você não venha se abater, para que você não venha se corromper, o que é mais importante aqui, tá? Não venha se corromper por causa dessas pessoas que você viu fazendo um monte de besteira na vida e aparentemente foram beneficiadas. Não, não siga esse caminho. Continue o seu projeto, continue o seu talento aprimorando, continue se aperfeiçoando como ser humano, continue procurando sempre a lidar com aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é bonito, aquilo que é estético, aquilo que é ético, tá? Com aquilo que é moral, não falo de moralismo, moral, aquilo que você vai abençoar tanto você quanto um coletivo. Quando eu penso, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, qual é o teu sonho? E a pessoa fala assim, meu sonho é ter um carro, uma casa. Cara, isso não é sonho, isso é desejo. Sonho você tem que abranger uma forma de abençoar pessoas. Eu fico me perguntando assim, você perguntar para uma pessoa qual o sonho dela e ela fala assim, cara, meu sonho era descobrir a cura do câncer, meu sonho é descobrir a cura da AIDS, meu sonho é descobrir a cura do mal de Parkinson, de Alzheimer. Cara, isso é uma contribuição fenomenal. Isso sim a gente pode consagrar e decretar ali, sacramentar, dizendo que isso é sonho. Por quê? Porque um sonho, ele quer atingir todo mundo. Tudo bem, eu posso dizer para você que o desejo de ter uma casa pode se transformar num sonho também, desde o momento em que eu penso assim, cara, eu vou fazer esse casarão aqui, esse palácio aqui, né, vou ter essa casa grandona aqui, mas eu vou estar convidando sempre pessoas, meus familiares, meus amigos, vou convidar o pessoal da minha religião para vir passar aqui um final de semana, porque a casa aí tem 10, 20 quartos, sabe? Então você vai estar também angariando pessoas, porque não adianta você ter algo dessa magnitude só para você. Então a gente tem que entender que a vida não é só sobre a gente, é sobre o outro, é sobre o próximo, é sobre abençoar, é sobre dar oportunidades, é sobre abraçar, é sobre acolher, é sobre você ser uma pessoa que contribui para a terra, que contribui não somente para a visão divina, mas você contribui para a terra, você contribui para todos, você contribui para o camarada mais simples ali que está catando talvez a sua latinha, como o camarada que é gerente grande de uma grande empresa ou uma pessoa rica. Você é uma pessoa que tenha uma visão, um olhar só, um olhar que abrange o todo, um olhar que abrange a todas as pessoas, independente da sua religião, independente do sexo, independente da cor, independente da condição financeira. A vida é sobre isso. E Fragmentos da Vida, então, vai terminando esse vídeo aqui, deixando essa reflexão para você. Nunca se corrompa com aqueles que estão fazendo coisas erradas. Nunca se corrompa com aqueles que estão se corrompendo. Nunca entre na fila daqueles que se sentem injustiçados e começam a praticar injustiça. Não, continue na sua justiça, continue nos seus sonhos, continue nos seus objetivos e nas suas metas, porque é muito melhor. Então, mais uma vez, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de curtir e comentar. Fragmentos da Vida termina aqui. Um ótimo beijo e até a próxima!